Sejam bem-vindos ao Pop Doc! Êêêê! Eu não ouvi. Ah, Aê! tá. É porque geralmente quando tem três eu me poupo, né, de fazer o aê. Eu deixo pra vocês dois, que eu Não, acho uma hoje palhaçada. hoje eu quero ouvir um aê muito animado, que a gente tá sem o Paulo hoje. Então está começando mais um Pop Doc! Aê! Realmente, né, tem uma motivação aí a mais. É, Tem hoje um estamos negócio. felizes, com menos um chato nesse lugar. Menos um insuportável nesse podcast. Ai, meu Deus, mas vamos lá, antes de começar esse tema aí que vai repercutir, que o negócio essa semana está fervendo, queria deixar uns recadinhos pra vocês, né, de seguir a gente nas redes sociais, @DocPopcast, ativar as notificações, classificar o episódio com 5 estrelas, seguir a gente nas plataformas digitais pra você sempre receber a notificação de que saiu um episódio novo, porque ela avisa imediatamente, às vezes mais rápido do que nas redes sociais. Então é importante você seguir. Além disso, o nosso Apoia-se e a Aurelo, em que você tem episódios extras para apoiadores. E está bombando cada vez melhor esses episódios. Estou gostando mais de gravar os de sexta do que de quarta. Nos Então, de sexta a gente não tem filtro. Aqui a gente já não tem muito filtro, né? Nos de exato. sexta é um pouco pior. A Um quantidade de pouco filtro que não. a gente não usa, né? Na verdade. É tão pior que da última vez, eu editando, eu tive que cortar algumas partes, porque tava tão, assim, ultrapassou tanto o limite, que aí eu falei, não, aqui tá um pouquinho demais. Aí vamos Não até... é de bom tom. Vamos dar uma editadinha. Mas, enfim, de qualquer jeito, aqui também já não temos muito filtro. Eu acho que a garantia disso é este episódio que veio aí falando da polêmica da semana, né, Xande? Pois é, pra você que já viu o título aí, você já entendeu que a gente vai falar de irmãos na música, tendo como gancho o que tá acontecendo essa semana aí com o Emicida e o Fiote. Se você não sabe, não soube, não ouviu falar dessa treta, aparentemente o rapper Emicida e seu irmão, Evandro Fiote, que é o sócio, quer dizer, agora ex-sócio, né, e ex-empresário do cantor, eles estão envolvidos numa disputa judicial que envolve o Laboratório Fantasma, que é a empresa que ambos administram por aí pelo menos 16 anos. O caso tem aí alegações de descumprimento contratual e divergências societárias, mas me parece que tem um pano de fundo aí também de outras coisas que não vieram a público ainda. Então, muita coisa deve render aí nas próximas semanas. Se você não acompanha o Emicida e o Fiote, o Emicida é provavelmente, acho que top 3 maiores rappers do Brasil de todos os tempos aí. E ele tem a Lab Fantasma, que é, de fato, um laboratório onde ele desenvolve várias coisas. Então a gente tem a Lab Fantasma assina não só a carreira de alguns artistas, como o Drick Barbosa, mas também assina projetos como o podcast Sambas Contados, o programa que o Emicida tem não sei se é no GNT, enfim, tem várias coisas que a Lab assina, tem roupa, então realmente são várias linhas de produtos e vários segmentos em que a Lab tá ali atuando, não é só na música propriamente. E o Fiote, ele é também uma persona que tá por trás disso, né? Eu costumo dizer que o Fiote, ele é o que a gente enxerga muito Beyoncé e Jay-Z ali com um modelo de negócios que fez muito sucesso, a Rihanna como empresária. Eu costumo dizer que o Fiote é o que esses gringos são lá fora em relação a negócios. Ele é um cara que ele tem essa veia empresarial, ele é muito referência nesse sentido, pelo menos pra mim. Então, quando essa notícia saiu, eu fiquei um pouquinho chocado, porque também o Emicida também é uma referência, e aí a gente tá acompanhando os desdobramentos aí. Saiu hoje, inclusive, enquanto a gente tá gravando esse episódio, a notícia de que eles estão numa disputa judicial aí por cerca de 6 milhões de reais. E se você jogar no Google nesse momento, você vai ver várias notícias falando com declarações de ambas as partes. O Fiote também já se pronunciou no Instagram, já fez um pronunciamento oficial. E é isso, né? Eu acho muito triste, mas estamos aqui para noticiar o que aconteceu. Só pra vocês terem noção, de acordo com o G1, tem um trecho aí assinado pelos advogados do Emicida, que diz assim: lamentavelmente, o requerido Leandro, que é o nome de batismo do Emicida, foi surpreendido em janeiro de 2025 com a transferência de R$1 milhão da pessoa jurídica Laboratório Fantasma Produções
em favor do requerido Evandro, que seria o Fiote, sem que houvesse qualquer autorização de Leandro, o Emicida, no caso, né, nesse sentido, e sem qualquer razão jurídica, circunstância que o levou a cassar as procurações anteriormente concedidas ao requerente Evandro. Tá, novo saque em igual montante foi realizado em fevereiro de 2025, também sem a expressa autorização do Leandro. Então, o que os advogados do Emicida aí estão dizendo que depois que ele estranhou aí que 2 milhões estavam sendo desviados, digamos assim, ele foi investigar e percebeu que outros 4 milhões em saque também já teriam sido desviados, então, o que dá um montante de 6 milhões de reais. Então, o negócio E aí, está os esquentando. advogados de Fiote também responderam, né? A acusação de que Evandro teria esvaziado as contas da empresa é completamente infundada. As planilhas financeiras que, ora, se anexa demonstram que Leandro, na condição de artista e sócio, foi beneficiário de valores significativamente superiores aos recebidos por Evandro. Constam lançamentos recorrentes e vultosos a favor de Leandro, inclusive a título de cachês, retiradas, transferências e repasses diretos. Em contraponto, Evandro recebeu valores compatíveis com sua posição de gestor e dentro dos parâmetros acordados entre as partes. Ou seja, a gente tem aí duas versões que serão debatidas na justiça. Quando a gente está falando de briga, de treta de irmão, seja no mundo empresarial, seja uma treta mais na questão do palco, artística, como tem alguns exemplos que a gente vai citar aqui, é muito triste porque se rompe uma relação que vai muito além do profissional, né? Você está falando de pessoas que têm a mesma mãe, o mesmo pai, provavelmente, e que provavelmente vão romper um vínculo ali de vida. Então, eu acho que é muito mais delicado do que quando a gente está aqui falando de tretinha de diva pop ou até de girl band, então, porque são pessoas que não são parentes. Você não vai conviver... Quando as girl bands acabam, elas não vão voltar. Isso não vai mudar muito, talvez, na vida pessoal das pessoas que estão envolvidas ali. Mas eu acho que quando a gente tem uma treta familiar, é um nível a mais, né? É um nível de profundidade a mais. O pessoal tava até falando aí que a mãe do Fiote parou de seguir o Emicida e tá seguindo só o Fiote, que a mãe dele está do lado do Fiote. Então, fica toda essa questão, toda essa especulação sobre o que realmente teria acontecido. A gente não tem como saber, nem como especular. A única coisa que eu posso opinar nesse caso é que eu realmente fiquei muito triste com tudo isso que saiu. Pois é. E a gente vê que cada vez isso acontece, eu acho que, primeiro pelo caso de que quando você se torna famoso, você acaba tendo muito contato com diversas pessoas que querem se aproveitar de você de alguma forma e você acaba recorrendo à família. Então, existem muitos casos em que isso dá certo, né? E a gente acho que vai citar aqui alguns exemplos. E por ser família e você confiar, saber que aquela pessoa, enfim, principalmente seu irmão, né? Que é o caso que a gente tá falando, vai levar isso até o fim na honestidade. Enfim, você pode confiar. Agora existe pro lado ruim também. E a gente vê diversas instituições de artistas brasileiros, digamos assim, em que levaram a família nos negócios, né? Os irmãos nos negócios. E que isso dá muito certo. Mas também, se a sua família for o cão, se você tiver uma Maria de Fátima na sua família, aí eu não recomendo misturar negócios com arte. A gente tem aí alguns exemplos que a gente trouxe de irmãos. Não todos é sobre brigas, tá? Mas vamos começar, já que a gente começou falando dessa treta. Eu acho que todo mundo, quando pensa em treta de irmãos, pensa neles, que são os irmãos Gallagher, né? Do Oasis. Eu acho que já dura décadas essa briga deles, e aí eles retornaram recentemente para fazer show após 15 anos, né? Anunciaram ano passado, em agosto do ano passado, que iriam fazer 14 shows. Eu não sei as datas dos shows, deixa eu dar uma olhadinha aqui, inclusive. Começa agora, eu acho. Começa em julho. Os shows confirmados começam em julho, dos irmãos Gallagher, lá no Reino Unido. Eles vão fazer vários shows, acho que mais de 10 shows, inclusive. E todo mundo ficou curioso, né? Porque depois de tanto tempo, esse hiatus aí que foi por causa de um monte de treta, inclusive, de repente decidiram dar um ponto final nisso e estão voltando. Eu acho que isso é uma tendência que sempre acontece, sabe? Tipo, quando irmãos brigam na música, eles tendem a se perdoar, ainda bem, e voltar. Acho que a mesma coisa está acontecendo com a Simone e Simaria aqui no Brasil. Que elas tiveram toda aquela treta e hoje elas já se perdoaram, né? Não, acho que a dupla não volta, mas
elas já estão de boa em relação a isso. Pra quem não lembra, a Simone e Simaria se separou ali em 2022, já vai fazer, 3 anos. E vazaram áudios com uma suposta discussão entre as duas. Simaria se atrasava em apresentação. Enfim, teve um monte de coisa aí também pra quem acompanhou. E elas recentemente também foram vistas se apresentaram, meio que se apresentaram. Eu acho que a Simone convidou a Simaria pra cantar no palco com ela um dia desses aí. E elas cantaram e tá tudo certo. Sim, e como você falou, né, no começo do episódio, eu acho que quando você envolve irmãos e família, isso é mais tenso, porque existe a relação ali pessoal, né? Quando você tem um empresário, por exemplo, que é seu irmão, que não é seu irmão, no caso, você pode, né, assim, não que você não possa, mas é mais comum que você denuncie ali por um assédio moral, que você faça uma demissão, que você corte esses laços. Agora, uma vez que é da sua família, o caso é mais tenso. Por exemplo, no caso do Oasis, né, do Liam e do Noel, o Liam chegou a bater com um pandeiro na cabeça do Noel. Então, assim... Quem nunca se estapeou com seu irmão? Só que aí, se fossem dois, né, profissionais que não fossem irmãos, muito provavelmente, uma vez que você cai na porrada com alguém, a chance de você voltar a essa relação é nula. É muito mais difícil do que quando é seu irmão que você acaba sangue perdoando. Do sangue. Você, Xande Santana, você já caiu na porrada com alguém e voltou a falar com essa pessoa? Já. Já. Pior que sim. Mas vamos deixar baixo? Não, tudo bem. Baixo. Significa que era uma relação quase de irmandade. Não, que você considerava muito a pessoa. Não. Enfim. Eu acho que, inclusive, também tem camadas aí. Porque, por exemplo, quando a gente tá falando de Simone e Simaria, na minha visão, foi uma separação que tem muito a ver com os desentendimentos delas no palco. Tem muito a ver com uma questão ali, talvez egóica também, de a Simaria querer ter certo tipo de liberdade artística e a irmã querer podar ela em determinados sentidos, ao mesmo tempo que a irmã se preocupava com ela e a Simaria sentia que estava sendo sufocada. Então, eu acho que é um pouco menos grave do que o que está acontecendo agora com o Emicida e o Fiote, que envolve dinheiro, envolve processo judicial, sabe? Eu acho que tem uma camada ali a mais também, quando a gente está falando de dinheiro, de outras questões que são mais profundas, assim, do que, sei lá, um mero desentendimento de palco, sabe? Sim. E eu acho que é porque é complicado, principalmente quando, no caso da Simone e Simaria, por exemplo, que elas começaram a carreira e elas não eram ninguém, elas não tinham nada mesmo. Então, quando você começa dessa forma, você não se respalda com contratos, você não tem essa parte, né, jurídica, empresarial. Então, quando você se vê, né, como a maior dupla do Brasil mesmo, de artistas na época, né, elas chegaram a ser a maior dupla, e aí eu acho que isso dificulta um pouco ali na separação, porque aí você começa a lidar com dinheiro, e aí, enfim, tretas familiares, e aí tinha essa questão da Simone e Simaria, que a Simaria estava muito na parte artística, né, da produção, da composição, e a Simone era mais a intérprete que estava ali na frente do palco, que é até um pouco parecido, que eu acho que é até legal a gente citar, do Phineas e da Billie, né, que eu não acho tão parecido assim, porque as duas cantavam. Não, é verdade. Mas, faz sentido. Mas no caso de, tipo assim, tá um irmão na produção e o outro tá ali na frente do palco. Eu fico imaginando se um dia, né, o Phineas e Billie brigarem, o bicho vai pegar. Porque aí pra você dividir os direitos autorais e todas essas questões de dinheiro, financeira, como é que é? Quem tem direito do quê? Né? É pior que um casamento. É pior que um casamento porque ainda envolve mãe. No casamento, numa separação, você não tem que lidar com... A mãe não tem uma mãe ali que tem que lidar com as duas pessoas. É a mãe de cada um. Agora, quando é irmão, envolve mãe, envolve parente, tem tia, tem avó que quer se meter no meio. E confusão. Dinheiro, né? Quando você mete dinheiro no meio, não tem família que se sustente. A família deixa de ser família. Porém, contudo, todavia, não temos apenas exemplos de irmãos que terminaram em treta aí na música, né? A gente tem os maiores irmãos da música pop brasileira de todos os tempos, que são o Sandy Júnior. Eu acho que um exemplo perfeito, assim. Eles começaram pequenininhos, eles tiveram ali todo o apoio familiar, cresceram nos holofotes, mesmo que com uma certa distância. Eu acho que talvez seja o melhor exemplo que a gente tem ali de artista pop que conseguiu ter um pouco de privacidade, que conseguiu
viver sua vida ali ainda, mesmo com todo o assédio, com toda a questão dos repórteres, enfim. E chegou o momento que eles entenderam que artisticamente não funcionava mais, não fazia mais sentido estarem juntos. Eles queriam fazer coisas diferentes e se separaram, mas essa parceria, a irmandade, né, continuou. E eles voltaram eventualmente para fazer uma turnê, enfim. Eu acho que é um bom exemplo aí de relação de irmãos que funcionou na música, sabe? Sim, é muito louco o caso do Sandy Júnior, né? Do Sandy Júnior, não. Da dupla Sandy Júnior, porque acaba que eles são esse exemplo de que eles começaram, eles tinham, tipo assim, 5 anos de idade, eles eram muito novinhos. E aí você vê a construção deles perante a mídia e que eles não têm nenhum episódio, nenhum documentado, assim, de uma briga bizarra, que eles tenham se separado. Inclusive, quando eles anunciaram o fim da dupla, foi uma coisa Muita gente especulou, né? Exatamente. E ainda assim eles negavam. Tipo assim, foi uma separação harmoniosa, querendo ou não. Então, isso pode ser muito visto no documentário Sandy Júnior a História, que tá no Globoplay. Então você consegue ver a construção de carreira deles e o quanto a base familiar, nesse caso, foi essencial Foi importante, né? para com que eles conseguissem chegar onde eles chegaram de forma harmoniosa. Que quando acontecia qualquer coisa fora do trilho, o pai e a mãe interviam e falavam, opa, peraí, aqui não. Aqui vocês vão continuar indo pra escola, vocês vão continuar fazendo as coisas. Então, eu acho que isso, a base familiar deles, e é isso também, né? A base familiar sólida, com saúde mental ali. Já eram pessoas que tinham dinheiro, famosas, então que já sabiam como lidar, o que esperar da fama. Da fama, porque, né? isso eu acho que diferencia muito, né? Do que a família que às vezes o artista tá começando e aí vem a família toda em volta querendo se dar bem em cima daquele artista. Não foi o caso deles porque eles já tinham dinheiro, já estavam bem. Então se o Sandy Júnior fizesse sucesso ou não fizesse, tava tudo ótimo. Então eu acho que isso ajudou muito pra essa harmonia aí dos dois. A gente tem também Caetano, né, e Bethânia, que não tem como não falar, os nossos irmãos da música popular brasileira, que também tem uma relação muito bonita, inclusive estão em turnê conjunta nesse momento, né, pelo Brasil. Também entra naquela questão de Bethânia ser intérprete, e o Caetano também canta, mas ele tá ali muito na composição, nas letras, e a Bethânia é talvez a maior intérprete do Brasil, não sei se eu posso afirmar isso, tá entre as 3 maiores de todos os tempos, né, intérpretes, acho que Bethânia, Gal, Elza, enfim. Também tem uma relação muito bonita e uma parceria muito duradoura, né, que deu muito certo ao longo dos anos, e o que eu acho até, não vou dizer que eu acho anormal, acho lindo, mas quando a gente pega, por exemplo, Bethânia tem uma personalidade super forte, né, e que funciona, eles nunca não tiveram esse rompimento, nunca rolou essa questão aí nessa irmandade, ainda bem. Mas eu acho que no caso deles também, primeiro que é uma outra geração, né? Segundo, que eu imagino que eles já devam ter quebrado muito pau Com certeza. nos bastidores. Com certeza. Então, mas nada muito profundo. Eu acho que brigar é normal, a gente briga, todo mundo briga. Não, Todo e mundo principalmente com irmãos, né? Todo mundo briga com irmão. Quem não briga com irmão tem alguma coisa errada aí. Mas nada faz que... sentido. Eu acho que a questão é... Inclusive, até Sandy Júnior já deve ter brigado também diversas vezes, a gente não sabe. Mas eu acho que quando a questão ultrapassa mesmo e se torna um rompimento, sabe? Deixa eu só falar um fato engraçado de Caetano e Bethânia. De acordo com a Fabíola Hypert, né, do R7, ela falou que existe uma peculiaridade entre Caetano e Bethânia, que eles estão em turnê juntos, né? Fizeram a turnê juntos. E aí, a peculiaridade é o seguinte, eles ficam em camarins separados e eles só se veem praticamente na hora de subir no palco. E aí, quando sai de lá, também, cada um tem o seu avião separado, o seu transporte separado, sua equipe separada. O que eu acho que deve ajudar muito, né, nessa harmonia da dupla. Porque imagino eles, que já tem também uma convivência muito longa, já tem uma certa idade. Você ainda fica ali naquela convivência diária. Eu acho que eu seria insuportável. Eu acho que eu seria insuportável. Quanto mais velho, mais chato. Realmente. Quanto mais velho a gente vai ficando mais chato. Então eu imagino, né, que Caetano e Bethânia, cada um deve ter ali suas exigências, suas chatices. Então é melhor que cada um fique num canto mesmo, não fique nessa convivência. Imagina você sair em turnê com seu irmão. Eu acho que em qualquer relação, né, não só de irmãos, o excesso ele prejudica. A gente precisa também ter o nosso momento ali, nosso espaço, pra conseguir se respeitar.
Se a gente saísse numa turnê em teatros, Não Xande ia Santana, aguentar. você Não ia ia aguentar aguentar. a convivência comigo, com o Eu ia Paulo? ser a Camila Cabello que me tranca no banheiro ali pra escrever música, pra fazer outra coisa. Porque com vocês dois não dá. Você ia pedir o avião separado, o Pois transporte é. separado, Eu acho que todas até as agora a gente exigências de uma citou aqui diva, né? duplas que, apesar de terem tretas e brigas, e isso muitas vezes envolve ego, a gente não citou nenhum caso em que tenha uma questão muito forte que acontece também, que é a competição no sentido de quem faz mais sucesso. Assim, por mais que, obviamente, Sandy e Júnior, óbvio que Sandy era a estrela e o Júnior tava ali muito na produção e tal. Mas não existia, você não sentia aquela disputa, não existia uma disputa ali em Sandy e Júnior. Cada um tinha o seu lugar e cada um tava super feliz com aquilo. Eu acho que no caso de Simone e Simaria talvez seja o caso que mais se aproxime um pouco disso, mas também não enxergo essa disputa, não. Eu acho que era muito mais uma questão de personalidades e caminhos diferentes ali na música. Mas a gente tem alguns exemplos em que essa competição, muitas vezes velada, aconteceu. Eu acho que é o caso, talvez muita gente não conheça, mas da Jessica Simpson com a Ashlee Simpson. Que elas são irmãs ali que fizeram sucesso no comecinho dos anos 2000. Depois da Britney, né? As gravadoras queriam desesperadamente ter a sua Britney. E eu diria que a Jessica Simpson foi talvez a terceira Britney que tentaram lançar, mas ela fez bastante sucesso ali na primeira metade dos anos 2000. Teve inclusive reality show, enfim. E a gente tinha a Ashlee Simpson, que era irmã dela, que meio que ficava na sombra da Jessica. E um tempo depois ela teve também um sucesso com Pieces of Me, que foi também, a gente já falou sobre isso aqui, que ela teve aquele momento no Saturday Night Live, em que o playback dela falhou. Foi a Ashlee Simpson. Então tinha ela inclusive lançou uma música sobre se sentir ali meio que ofuscada pela irmã, e essa questão da irmã ser a maior estrela e ela ser talvez a segunda, a sombra da irmã. No final das contas, com o tempo, acabou que as duas são sombras, porque a gente sabe. Acabou que não sobrou ninguém. Não Acabou sobrou que ninguém. Simpson mais famoso é o desenho. É o desenho. Mas, na época, tinha essa questão, sim. Eu acho que a gente tem um outro exemplo aqui que poderia também ir por esse lado, mas felizmente nunca aconteceu, que é a Beyoncé e a Solange. Porque a gente tem a Beyoncé como a maior popstar do mundo. E a Solange faz o rolê dela, muito separado, que não tem, tipo assim... Ao mesmo tempo que eu acho que tem a ver, que a música dela se conecta, cada uma tem a sua particularidade, cada uma é muito boa no que faz. E também a Solange nunca teve, acho que, a pretensão de ocupar esse lugar de popstar, sabe? Ela tá muito bem fazendo o som, a parada dela, e ela é muito bem sucedida naquilo que ela faz dentro do campo que ela se propõe. Então, Mas eu acho que o que também... acontece muito nesses exemplos que a gente citou e que vai citar também, eu acho que é a questão da mídia querer essa rivalidade, né? Não, Assim, isso como, é como isso é verdade. acontece entre mulheres, né? Principalmente com irmãos, existe essa coisa da mídia fazer como, tipo, fez com o Sandy Júnior, eles nunca deixaram se abater, embora o Júnior fale no documentário lá que tinha alguns momentos que ele era comparado com a irmã dele e tal. Claro que você sente, mas eu acho que você, de certa forma, não deixar se abater, mas eu acho que em todos os exemplos, todos, existe uma rivalidade que a mídia cria pra tentar fazer ali um Acho que as burburinho. próprias pessoas, eu não sei se eu colocaria isso só na conta da mídia, não. Eu acho que as pessoas tendem a fazer isso. Sim. Até no caso da Billie e do Phineas, né, que eu acho que tem a divisão bem feita ali, tipo assim, não tem, o Phineas não vai ocupar o lugar da Billie, a Billie não quer ocupar o lugar do Phineas, mas existe essa coisa de quererem colocar um irmão contra o outro, você é melhor, você é pior, e aí como você falou da Beyoncé e da Solange, hoje em dia elas estão num lugar muito diferente artisticamente falando, mas já existiu um lugar em que elas estavam ali se Sendo encontrando, comparadas, né? e que elas tinham um rolê um pouco parecido e que eram comparadas sim, mas puramente pela mídia. A gente vê que pela família, pela mãe, pela Beyoncé, isso não existia, nunca existiu. Eu acho que falando de irmãos, talvez, quando a gente pensa em irmãos que tiveram muito sucesso separadamente, o melhor exemplo possível seja Michael Jackson e Janet Jackson. Embora a gente tenha também o Jackson 5, que entra aí também nessa questão, né? Porque eram só irmãos. E tiveram também muitas tretas. O Michael, obviamente, sempre se sobressaiu, sempre foi o principal. Eu acho que quando a gente pensa em irmãos muito bem-sucedidos, Janet e Michael, porque a Janet, ela marcou muito
O trabalho dela é muito reconhecido, ela influenciou uma geração de artistas. E ao mesmo tempo que Michael Jackson é provavelmente o maior artista pop de todos os tempos. Então, eu acho que esse é o exemplo ali de irmãos da música, quando a gente pensa em sucesso comercial e também em popularidade e amplitude, é Michael e Janet, não tem como pensar em outro. E eles têm uma parceria muito massa também, né? Sim. Mas também é mais um caso em que a mídia tentou ali forçar uma rivalidade bizarra. E, enfim, por um tempo eu acho que até rolou, né? Nos bastidores, né? Além de Sandy Júnior, né? Um exemplo, tipo assim, já tem uma carreira junto. Esses que já têm uma carreira juntos. Tirando esses exemplos, pessoas que são separadas, eu acho que Scream é o grande ato pop de irmãos que, assim, é eternizado. Aquilo dali, aquele clipe... Eu acredito que tenha sido muito desafiador pra Janet se lançar, assim, porque, sabe, as pessoas deviam comparar muito ela com o Michael. Ela, mulher, cantora, com um irmão super bem sucedido, e ela fez uma parada que é popular, mas ao mesmo tempo é muito diferente do que o Michael tava apresentando. Sabe, acho fantástico isso. Não, e imagina ela se lançar, tipo... E o Michael Jackson sendo o maior artista de todos os tempos. Tipo assim, a comparação, ela sendo uma mulher Inevitável, preta. né? E na época que rolou a história do Super Bowl lá, imagina quanto a Queen não sofreu, né? Tipo, Com certeza. bizarro. O que mais que temos? Cara, acabei de lembrar um exemplo brasileiro que eu estou ansioso porque acabou de acontecer o disband de Irmãos, que é a banda Melim. Querendo Acabou? ou não... assim, não acabou, né? Eu acho que eles fizeram hiatos aí e eles estão solo. Estão tentando carreira solo. A Gabi Melim tá aí solo, mas acho que não, acho que já anunciam a volta, porque desde que ela lançou singles solos aí, não repercutiu, não. Mas tá um exemplo aí de irmãos que, perante a mídia, parecem funcionar. Mas nos bastidores... Eu nem lembrava desses irmãos, mas realmente a banda Melim não tá muito no meu radar. Outro exemplo que eu queria citar aqui são os meus irmãos da minha pré-adolescência ali, os Jonas Brothers. Ai, sim. Joey, Nick e Kevin, eu acompanhava muito. Eu acho que também é um exemplo que deu muito certo, né? Eles estão ali sempre voltando, estão sempre juntos. Nunca teve também uma notícia de grande rompimento, de grande separação entre os três. Ainda tem um quarto irmão, que é o Frank Jonas, que não faz parte da banda, mas tá ali também, tá por ali. Eu gosto muito do Jonas, mas eu acho que o exemplo deles é um exemplo de irmãos que artisticamente não seguiram caminhos diferentes. Eu acho que eles ainda têm a mesma vibe ali pra mim, a mesma pegada musical, então talvez por isso funcione tanto, sabe? Não vejo, por exemplo, o Joey fazendo um projeto muito diferente do Nick, embora eles tenham suas carreiras solo também. Eu não vejo os três, cada um seguindo numa linha musical diferente. Então, talvez por isso eles funcionem muito como banda. Tu acha eles muito diferentes? Eu acho que, tipo, o Kevin o terceiro elemento ali que não conta. Mas o Joey, eu sinto que ele é um pouco mais um pop rockinho. E o Nick, eu sinto que ele é uma coisa mais R&B pop. Assim, eu acho que se aproximam, até porque eles têm o Jonas Brothers até hoje, né? Então eles cantam músicas que são, de certa forma, que se conectam. Então existe uma interseção entre eles. Mas eu consigo ver eles dois em lugares um pouco diferentes. O Joe até chegou a fazer aquele DNCE, né? Aquela banda que eu adoro as músicas deles, inclusive. E o Nick, ele é o puto gostoso que canta meio R&B pop, né? Então eu consigo ver eles em lugares diferentes. Quem é o seu Jonas favorito? Eu acho que é o Nick. O Nick é meu Jonas favorito. Mas porque ele é gostoso ou porque ele faz músicas melhores? O conjunto. Eu acho ele mais gostoso, eu acho que ele faz músicas melhores. Eu gosto mais da personalidade dele, que ele é meio introvertido, assim, meio tímido. Não sei, Nick sempre foi meu fave. Tem também os Hanson, né? Só que os Jonas Brothers foram os meus Hanson. Eu acho que o Hanson é de uma geração um pouco mais antiga do que o Jonas. O Jonas é pra quem foi ali pré-adolescente na segunda metade dos anos 2000, que é o meu caso. Tem também Mas as Kakuras vão se sentir representadas agora que você falou dos Hanson. Porque eles têm uma fanbase aí... enorme, né? Do pessoal até 40 a mais aí, 35 mais, que gosta de Hanson, que até hoje eles fazem show no Brasil. Eles fazem show. Inclusive eu conheço uma queen, uma diva, que ela já foi em vários shows do Hanson ao redor do mundo, cara. Ela roda o mundo atrás do Hanson.
E ela é brasileira, ela é muito fã, ela tira férias no trabalho de acordo com a turnê que os Hansons estão. Eu acho isso muito loucura, mas ela gosta. Os nossos Hansons é o KLB, né? A gente esqueceu deles, mas Kiko, Leandro e Bruno são outros que estão em atividade aí, aparentemente até hoje. Então, apesar de não fazerem mais tanto sucesso, eles marcaram também a história da música pop brasileira. Tu gostava de KLB, Xande Levi? Cara, eu não gostava tanto não, porque eu era muito gayzinha Ruge, né? Então eu acompanhava muito Ruge, viadinho mesmo, né? Eu era muito gayzinho diva pop, então quando eram homens eu não acompanhava não. Inclusive falando de, super a ver com o tema que a gente tá falando, o SNZ. Não sei se você lembra, que são as filhas do da Baby do Brasil com o Pepeu Gomes. Elas chegaram a fazer um trio que elas serviam camp. Pena que envelheceram como leite, né? A Sara Shiva, a Nana Chara e Isabelê. Elas hoje em dia é tudo crente. Ih, fia, isso aí, sou bolsonarista, envelheceu mal. Envelheceu um pouco mal, né? Foram irmãs que realmente... Tem o Fat Family também, que não é só irmãos, é parente, é tudo, é a família inteira. É a sobrinha, enfim. Mas, pra mim, atualmente, né, minha dupla favorita de irmãos, na verdade de irmãs, são elas, as Chloe Hale, que inclusive parece que tá vindo aí alguma coisa, eu espero que venha, finalmente. Elas seguiram aí por caminhos diferentes por um tempo, a Chloe foi fazer filme, depois lançou música separada, ou a Hailey, né? A Chloe lançou já 2 álbuns, né? Sim. Então, eu acho que é um exemplo também tem isso também. A gente tem exemplos de pessoas que saíram da dupla e seguiram carreiras solos, que fizeram muito sentido, e que seguiram outra direção musical e tal. Mas a gente tem exemplos de irmãos que funcionam melhor juntos. Sim. Eu, particularmente, acho que Chloe Hailey é um exemplo de irmãos que funcionam melhor juntos, musicalmente. Depende. Eu acho que elas funcionam melhor juntas, sim. Mas eu acho que separadas elas conseguem fazer coisas que juntas elas não conseguiriam. Então, aquela personalidade da Chloe, da mulher com tesão sempre, é uma coisa que não cabe ali no Chloe Hale. E ao mesmo tempo a Hale também, que é super fofinha, emotiva. Aquela coisa meio angelical. Meio angelical, princesa da Disney, que ela virou a princesa da Disney. Tipo, ela conseguiu um lugar, sabe, dela. E eu acho isso muito legal. Não, isso é verdade. Mas eu acho que musicalmente o interessante delas é justamente a mistura dessas duas coisas. Que funciona muito bem quando elas estão juntas. É por isso que eu gosto tanto do trabalho delas como dupla, mas eu não me interesso tanto assim pelo trabalho delas em carreira solo. Mas sabe? eu fiquei feliz, porque muita gente falou que, tipo assim, é a Chloe que daria certo e a Hale iria flopar. Então eu fiquei muito feliz que, tipo, as duas conseguiram embora a Hale, né, tenha se perdido um pouco aí agora, e com toda razão, porque, enfim, ela se dedicou à maternidade e tal, então ela deu uma pausa ali na carreira, e agora ela tá meio que voltando, tá lançando uns singles. Eu tô bem ansioso pro próximo projeto Chloe Hale, e eu sou meio contra também as pessoas que ficam muito urubuzando pra elas voltarem, tipo assim, eu sou dessas pessoas, lamento. Torce pra dar errado elas solo, eu não torço, eu torço pra elas darem certo solo, mas mais certo ainda juntas. Eu quero que volte, eu não aguento mais... Chloe Hale separada, é isso. Então acho que a gente deu uma... acho que a gente... tem um que eu... Nossa, a gente tem que citar esse, amigo. Bee Gees. Que vão... Nossos pais aí que ouviam Bee Gees, mas eles são, acho que um dos primeiros exemplos de irmãos de sucesso na música. Então, acho que vale citar sim Bee Gees. E futuramente aí, quem sabe, o Frank Grande tá lançando a carreira dele, né? Você viu que ele lançou um single... Então, o irmão da Ariana Grande, será que um dia eles se juntam pra fazer um projeto juntos? Eu não consigo ver isso acontecendo, mas vai que dá a louca na Ariana. Vai que dá certo. Daí a gente também tem aí nossas irmãs, né, Lesha e o Andy, né, que é o futuro da música pop brasileira. O Andy, né, o Andy. Eu pensava que era o Andy. O Andy é do Peter Pan. É um outro exemplo aí de irmãs que funcionam. A gente tem também... Não é exatamente uma parceria musical, mas a gente tem a Ludmilla e a irmã dela que tá ali sempre no gerenciamento de carreira. Não, também já vai por um outro caminho. Não, já vai para o... Aí você que tá dizendo, Aí vai no caminho que dá, já vai dar briga. Que a família da Ludmilla, para dar briga ali no empresariamento, é um trisco. Então não vamos nem citar pra não falar que depois a gente o que a gente queria saber da audiência é...
O que vocês acham dessas relações aí de irmãos na música? Vocês acham que funcionam, que dá certo? Ou os exemplos de treta são maiores do que os exemplos que a gente citou aqui de relações que funcionaram muito bem por muito tempo? Né? Eu queria que vocês citassem algum exemplo, caso a gente tenha esquecido, que com certeza vocês vão achar Com algum certeza. irmão aí que brigou ou que não brigou. E eu também quero que vocês contem a experiência de vocês com irmãos de vocês. Tipo assim, se vocês já tiveram algum negócio juntos, se vocês já tentaram trabalhar Peraí, algum juntos. negócio e o quê? É, Explique não, melhor isso aí, se- porque não, soou não. muito esquisito. Tá vendo muito White Lotus, Tá parecendo você. White Lotus, do jeito que você falou. Não. Um negócio, estabelecimento, um empresariamento, alguma Entendi, coisa entendi. financeira que eu estou falando. Não vamos botar aqui o tema de White Lotus, que esse último episódio aí tem tudo pra dar merda e a minha fala sair de contexto. Então, pra isso não acontecer, caso você já tenha tentado ter algo, né, algum empreendimento com seu irmão, deu certo. Vocês têm alguma coisa juntos ou não? Não deu certo. Deu Vocês briga. são meio Sandy Júnior ou vocês são mais É. Simone e Simaria? Entendeu? É isso que a gente quer saber. Ah, e tem Maiara e Maraísa, né, também, que a gente não A citou. gente esqueceu completamente das Mas não, então, esse é bom a gente deixar esse disclaimer aqui no final. Gente, a gente ignorou os sertanejos. Deu pra perceber que a gente tá falando de música pop, que sertanejo não entra nesse podcast. A gente falou Aí o Simone pessoal vai e Simaria falar, mas porque por que elas vocês são pop. citaram Simone e Simaria? É porque Simone e Simaria tem um pezinho ali também no pop, desculpa. Elas são pop, elas Elas são são as camp. minhas divas pop do Elas sertanejo. elas entregam looks, elas entregam tudo que treta, tudo que uma Porque diva pop se a gente for entrega. falar de sertanejo, realmente a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Tem Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó, tem, sei lá, tem tantos exemplos Leandro aí. Leonardo, Dani, Enfim. tem todos os sertanejos, dos mais antigos e dos mais novos, são tudo irmão. Então, a Todo gente mundo excluiu. irmão. A gente deu uma excluída, né? Exatamente. A gente veio que fez bullying com sertanejo hoje. É que a gente tá falando de música pop. Música boa. Isso aqui é de sacanagem. Não, a gente Meu tá falando de Deus. música pop, gente. Então que fique Foi o claro. Levi que falou isso aqui sobre música boa, tá? Eu não compartilho dessa opinião. Ah, então você Eu escuta acho- sertanejo, né, Alexandre Santana? Vamos para as indicações e comentários dessa semana. É o seguinte, Marina Sena lançou o disco dela. Eu tô apaixonado, tô obcecado, estou ouvindo. A gente vai comentar sobre esse disco no episódio para apoiadores. O tema do episódio para apoiadores vai ser só Marina Sena. Inclusive, provavelmente teremos convidado, não posso confirmar ainda, mas teremos, pra falar desse disco. Então, indicações e comentários de hoje, a gente vai só pincelar algumas coisas que saíram aí. Xande Levi, você... Aí, Xande Santana. Isso aí sou eu, um ouvinte, comentando lá no Pop Doc. Eu não sou apoiador e eu quero ouvir esse podcast, esse episódio. O que eu faço? Paga R$10. É isso. Pronto. Tá É aí isso. resumido. Não venham encher o saco. Já tá respondido. Fala o que você queria falar. A Ariana Grande lançou aí a versão deluxe do Eternal Sunshine no Brighter Days Are Already, que acompanha também, né, um filme, né? Um pequeno filme. Você assistiu, Xande Levi? Você Eu consumiu? assisti. O que você achou? Claro. Eu achei maravilhoso, tá? Inclusive, estou chocado com o orçamento. Qual Fica foi o a dica pra orçamento? vocês. Amigo, assim, eu não sei em termos de valores, mas a construção de cenários, a produção daquele negócio é realmente um filme. A maquiagem. Cara, eu fiquei chocada. São 26 minutos em que ela fez uma puta produção pra um negócio que eu não esperava, não. Porque isso é um deluxe de um álbum do Eternal Sunshine, né? Ele é um relançamento. Ela lançou ali umas 5, sei lá, músicas novas, inéditas. Mas eu não esperava que ela fosse fazer. Ela se dedicou mais com esse deluxe do que com o próprio Eternal Sunshine. E aí eu criei uma teoria. Eu acho que ela percebeu a cagada que ela fez, que foi jogar o Eternal Sunshine, que é um dos álbuns mais incríveis, talvez do ano passado, que ela jogou fora, porque ela lançou, a gente até falou sobre isso no episódio passado, em que ela lançou e aí de repente ela veio com o Wicked e ninguém prestou atenção nesse álbum, foi super ignorado nas premiações e enfim. E agora eu acho que ela quer correr atrás do prejuízo. E aí ela resolveu fazer, lançou também lyric video, ela realmente investiu. Você chegou a assistir ou não? Eu não cheguei a assistir, não, por isso que eu te perguntei. Ah, tá. Mas eu Entendi, assistirei essa semana. Mas eu não acho que ela tá correndo atrás. Eu acho que foi mais um presente pros fãs e também uma estratégia pra talvez ela não lançar nada por um tempo aí. Ai, nem fala isso. Entendeu? Porque eu acho que agora, depois que acabar essa divulgação do Deluxe, ela vai já pra parte 2 de Wicked. Então, provavelmente só teremos material novo de Ariana Grande em 2026, ali pra segunda metade, segundo semestre. Então, acho que talvez tenha sido uma estratégia pra entregar algo muito bom pros fãs, um presente pra galera, pra que ela tivesse esse espaço aí pra fazer a segunda parte do filme, pra fazer toda a divulgação e só pensar num novo projeto
lá pro final de 2026 e olhe lá. Eu acho que a partir de eu agora a não gente aceito. tá começando o que acontece também com toda diva pop, né? O que aconteceu com a Rihanna, por exemplo. A gente vai ver lançamentos mais espaçados da Ariana, né? Espero que não aconteça o que aconteceu com a Rihanna, de fato, que nunca mais lançou nada. Mas eu acredito que a partir de agora a gente vai ter lançamentos mais espaçados da Ariana Grande. Acho que ela cansou de fazer lançar um disco por ano, sabe? Acho que ela vai seguir essa pegada aí, meio um disco a cada 2, 3 anos, por aí, e vai intercalar com a carreira de atriz, que ela tá tendo muito gosto de fazer. E acho que vai ser por Ela aí. tá querendo ser EGOT, né? Ela quer ser Convenhamos. EGOT. Ela quer ser EGOT e ela vai atrás disso, tenho certeza. Então eu acho que é um pouco disso sim. Mas eu amei esse relançamento, eu não tava botando muita expectativa, até que cheguei a comentar aqui. Falei, gente, que palhaçada é essa, dar tanta atenção pra um Deluxe, porque geralmente Deluxe você só relança e tá tudo bem, né? Principalmente hoje, com a época de streaming. Mas eu achei muito bom, as músicas novas muito boas, Twilight Zone, estou obcecado. Então, tudo bem que eu sou um pouco parcial pra falar de Ariana, mas realmente tá valendo a pena Você não é assistir igual a esse- Erika Hilton, né? Pra ela, a Ariana Grande tanto faz. Ai, cara, eu sou realmente fã de longa data, você também é, então eu tenho certeza que você vai gostar desse mini filme aí que ela fez. Outra que lançou outra Exact, né? Apesar de que a Ariana não é mais Exact, agora ela é Act de novo. Ela é act, Miley Cyrus lançou aí tanto a interlude do novo projeto quanto a faixa Something Beautiful, que dá aí título à nova era dela. Eu tô com muita expectativa. Eu acho que é outra que tá investindo, que vai investir bastante nos visuais, né? Surrando a Beyoncé aí. E que vai entregar. Tô na expectativa de que essa seja possivelmente a melhor era de Miley Cyrus. Posso dar com a cara na água? Posso dar, mas assim, tô com essa expectativa. Porque eu acho que ela tá mais madura musicalmente. Acho que ela tá com sangue no olho pra entregar, depois do Grammy ali, acho que ela tá com sangue no olho pra ganhar mais Grammys, pra entregar uma era aclamada pela crítica. Então acho que vem aí um trabalho muito potente de Dona Miley, estou nessa expectativa. E Eu, é se isso. fosse você, diminuiria essa expectativa. Porque essa música aí que ela lançou, Something Beauty, eu achei horrível. Achei Bolt real, Bomb of the Year. E não gostei do clipe também. E eu estava ansioso até o lançamento. Agora que ela lançou, Ai, eu já acho. calma, vem aí. Não vamos fazer a Bela Campos e trucidar só com um teaser, né? Vamos esperar sair de Vamos fato pra não, gente porque poder eu nunca elogiar. trucidei Bela Campos, eu sempre defendi a diva. Ai, meu Deus. Agora ninguém criticou, agora vai sumir todo Mas eu mundo que realmente criticou. não critiquei. Você pode olhar meu Twitter lá, eu tava sempre defendendo ela. Ah, você apaga Enfim. tweet, né? Não dá pra Enfim. confiar. Tem mais algum lançamento, Xande Levi? Não tenho não mais lançamentos. A Ludmilla lançou uma música aí com o Steve Aoki. Eu estou pra ouvir, ainda não ouvi. Então, fora isso, não tenho É nada, verdade, é não. verdade. Vamos ouvir aí, fica de indicação, embora eu não tenha escutado. Então, fica de indicação, mas não tanto, porque eu não sei se é bom. A gente comenta no próximo episódio que eu vou ouvir. E vamos para os comentários dos últimos episódios, né? No último episódio que a gente falou aí sobre brain rot na indústria musical. E aí, sinto muito. Xande Santana aqui me criticou. Falou que eu não tava entendendo porra nenhuma. A Leilani Wall, ela comentou que episódio interessantíssimo. Amei o tema, Levi. Santana, veio aqui te defender. Ah, pronto, vou parar de ler. Sacanagem. Porque realmente você é o que mais sustenta a sua opinião. De Marias Não, mentira, é um... não, mentira. Não, peraí, gente, peraí. De Marias é um luxo. E vão tocar sábado no Lollapalooza, no caso. Tocaram já? Sugiro ficar de olho se terá transmissão. Ih, esquece, envelheceu como leite. Paulo, escuto o Spotify do mesmo jeito que você. Acho que é uma ótima forma de conhecer novas músicas e resgatar músicas que a gente amava, mas não lembrava. Aí o Spotify traz por similaridade com a música da rádio. Amo. E vibrei na rua quando você falou essa teoria sobre o fim do relacionamento do Raul Alejandro e da Rosalía. Tem a mesma teoria. Inclusive, o último álbum do Raul é de um cara apaixonado com o coração partido, tentando seguir em frente. O que é a regravação de Tu com Ele? Um apaixonado. Tendo que o Paulo não tá aqui, né? É esse daí que diz ser o funcionário do mês. Esse episódio ele faltou. Mas, Inclusive, você me lembrou de uma coisa. Esse final de semana teve o Lollapalooza. Eu e Levi, a gente não foi. Por isso não iremos comentar. Mas o Paulo foi. Inclusive, ele teceu algumas críticas ao Lola. Ele vai comentar também no episódio de apoiadores. Então vai ser tudo lá, tá, gente? Desculpa quem queria saber o que a gente achou do Lola. Mas o Paulo que tem melhor propriedade pra falar disso. Apesar de eu ter assistido alguns shows.
Eu não me sinto muito à vontade para opinar, até porque eu não estava lá. Mas o Paulo Correia foi o nosso correspondente desse ano. Enfim, o Gustavo.mp4 comentou: pra mim, um bom exemplo do que vocês falaram no episódio é o caso da Emília. Ela lançou a música Bunda com a Luísa tem pouco mais de um mês. A música tava há mais de 10 dias na Argentina e Uruguai. E ontem ela já lançou outro single do próximo EP dela. Tipo, Bunda não tem nem 2 meses de lançamento, a música está super fresca, irritando. E ela já veio com outra. Sou muito fã dela, mas queria que ela tivesse esperado mais pra soltar outro single. É isso, né? A latinidade está correndo solta aqui nos comentários do Pop Doc. Tô gostando de ver, hein? A galera tá... Né? Mi gente latino. Mi gente latino. A gente tem que falar mais sobre música latina. Tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, a Emília, ela lançou uma parceria muito legal. É a música que ele tá falando, que ela lançou a música que ele tá em seguida. Exatamente. É com mais 2 artistas, gente. Peraí. Eu vou catar o nome aqui. Eu não sou tão latino, tá? A pessoa da música latina aqui também é o Paulo. O Xande Santana, ele é uma Jennifer Lopez. Ele é latino, mas nasceu no Bronx. Ah, tá. Ela lançou uma música com a Tini e com a Nick Nicole, né? Chamada Blackout. O clipe tem 6 dias que foi lançado. Eu assisti o clipe, tá muito bom, muito bem feito. Eu fiquei fascinado com a quantidade de cantoras argentinas na música pop que estão fazendo sucesso nesse momento, né? Porque, por exemplo, aqui ela lançou com a Tini, que também tem uma fanbase grande, a Nick Nicole. A gente tem mais umas 3 ou 4 argentinas que estão aí entregando muito na música pop. E aí eu fui até dar uma pesquisada nelas, assim, dar uma olhada pra saber por que essa cena tá tão forte, pelo menos do lado de cá, assim. A gente conhece esses nomes, sabe? Por mais que eu não escute, não seja uma parada que eu consuma sempre, eu sei quem elas são, sabe? Achei isso massa. E é muito legal o movimento que ela tá fazendo de parcerias femininas, né? Então, Emília aí não fazendo jus no caso, né? Surrando a Emília Pérez, no caso, e fazendo o que deve ser feito. Que ela tá... Enfim, ela já fez feat com a Anitta, com a Ludmilla, com a Luísa Sonza. Na minha opinião, com a Lud é o melhor. Eu gosto muito da faixa com a Anitta também. Eu não gostei muito da com a Luísa, não. Eu gosto das 3, mas eu confesso que eu concordo com você que a da Ludmilla é realmente a melhor. A gente tem a Lali Esposito, Emília Mernes, Nath Peluso, a Nick Nicole, a Tini. Todas elas são argentinas. Eu fiquei chocado. São muitas cantoras que a gente conhece que tem realmente essa... A Maria Becerra é outra também que tá se tornando bastante conhecida por aqui. E isso também tem muito a ver também com essas parcerias que os países têm feito, que as cantoras têm feito com artistas do nosso país. Mas eu achei massa que elas estão dando um nome ali na música pop latina. Então é isso, Leilane. Vamos estudar, porque nós vamos fazer um episódio de argentinas, cantoras argentinas. Eu acho que rende eu acho que rende, né? Acho que rende. Mas a gente tem que estudar, que a gente tem que ouvir, tem que ir atrás, tem que saber. Então, é isso. Em breve aí, vem aí no Pop Doc. E é isso, gente. Uma boa semana pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de comentar lá a relação de vocês com os irmãos de vocês, né? Por favor, caso vocês... De amor e ódio, né? Que a gente quer saber. Se for de amor, a gente vai querer saber. Se for de ódio, a gente vai estar aqui pela fofoca. Então, comentem lá. Até sexta, não percam um episódio de apoiadores, que a gente vai falar de Marina Sena. Porque eu amei esse disco. É a única coisa que eu escuto todos os dias, desde que lançou. No caso, lançou ontem, a louca. Mas eu tô escutando horrores. Eu amei. Eu não aguento, eu tô ouvindo a semana toda. Amigo, a semana começou ontem. Mas é porque eu escutei tanto, que parece que já tem uma semana que eu tô escutando. Eu não aguento mais essa semana. Terça-feira, 8 horas da noite. Beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.